Olá, família, sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Vou mandar um forte abraço para o Antônio Pereira. Ele acompanha todos os dias a mensagem, ele acompanha lá de Castelo Branco, Portugal. Gratidão. Outro dia eu indiquei um canal, ele foi lá também no canal. Muitos de vocês, tá bom? Gratidão. Teve um versículo, eu compartilhei a mensagem ontem, tá? Eu notei no YouTube que só metade, né, das pessoas que costumavam ver viu, porque eu postei tarde. Eu tava sem internet ontem, então eu acabei postando lá da firma 9 horas da manhã só, 9h10 por aí, que eu consegui postar o vídeo, tá bom? Porque eu precisava da internet e aqui tava sem. Até hoje está oscilando um pouco a internet, né? Agora parou um pouco a chuva, mas tem alguns gotas aqui, dá para ouvir no telhado, né? Tá bom? Então, por causa da chuva, às vezes oscila um pouco aí, mas a mensagem foi. Se você tiver tempo, assiste também a mensagem de ontem, porque eu tive um pouco de tempo a mais para preparar, tá bom? Então, vale a pena. Teve uns 2 dias na semana aqui que eu estava meio doente, né? E aí eu não consegui preparar tão bem, né? Mas a de ontem eu tive tempo para pesquisar tudo, então acredito que isso é o melhor, a mensagem. E é isso, tá bom? Se der tempo, assiste a de ontem e vamos lá para a mensagem de hoje. A mensagem de ontem, inclusive, no versículo 14, que fala da igreja saindo do deserto, surgindo, né, como a lua brilhante, o sol brilhante. Eu gostei da interpretação da irmã aqui, ó, Clécia Lima. Ela colocou assim, ó: irmão, eu entendi que a igreja saindo do deserto, ela não está mais isolada, sozinho, mas ia surgir no mundo para expandir para todos, para que todos a conheçam. Por isso que diz, né, que ela vai brilhar como a lua e como o sol, para que todos possam ter acesso. Então, linda interpretação, tá corretíssima, né? Isso fez me lembrar, né, de um casal que estava separado por quilômetros, né? Era em países diferentes, e aí eles fizeram um combinado, né? Tal hora você vai estar em um lugar, eu em outro, mas a gente vai olhar para a Lua. A gente vai ter a mesma visão, né? Então, que lindo, né? Veja que mesmo em lugares diferentes, eles podiam olhar para a Lua, né? Uma cena romântica essa, né? Olhar para a Lua e lembrarem um do outro ali, mesmo que estavam em países completamente diferentes ali, estavam tendo a mesma imagem, vendo a Lua ali. Então, é isso mesmo, a interpretação tá certa aqui, né? A igreja surgindo, brilhando como a lua, ela chegando, né, a todos os lugares, o conhecimento dela, não mais isolada como no deserto. Parabéns aí pela interpretação, tá corretíssimo, tá bom? Então, conforme eu falei, eu não tinha postado no horário, eu gosto de postar meia-noite já ali a mensagem, espero que essa aqui eu consiga postar meia-noite, mas por conta da internet não deu. E aí, por conta que eu estava doente aí uns 2 dias atrás, as pessoas ficaram preocupadas, mandaram mensagem, gratidão, viu, pelas mensagens de vocês. Eu estou brindado, gratidão pela oração de vocês. Eu estou melhor com o meu celular, eu estou 100%. Ó, o meu celular aqui, ó, tá 72% o meu celular tá. E eu estou melhor que o meu celular, tá bom? Vamos lá para a mensagem de hoje, gratidão a vocês. Vamos continuar aqui estudando, ó. Doutrina e Convênio, seção 5, a partir do versículo 26 ao 35. Finalizando a sessão hoje, e amanhã a gente estuda a sessão 4 de Doutrina e Convênio. Vamos lá. Versículo 26 diz assim, lembrando aqui, né, que a sessão 5 é uma revelação a Martin Harris. Novamente ele foi lá, Joseph Smith, pedir para ver as placas, né, porque estavam botando pressão nele, estavam fazendo uma armação para Joseph Smith, então ele queria ser uma testemunha, falar que ele viu as placas. E aí então ele vai lá, pede novamente e pede para Joseph Smith receber uma revelação para ele, né, por meio do Urim e Tumim ali. Então a seção 5 aqui também é uma revelação para Martin Harris. Então aqui no versículo 26 diz assim: e eu, Senhor, ordeno a meu servo Martin Harris que não lhe diga nada mais a respeito dessas coisas, exceto vias se foram-lhe mostradas pelo poder de Deus. E essas são as palavras que deverás dizer. Então aqui o Senhor está falando, né? Não lhe diga nada mais a respeito dessas coisas, ou seja, para de insistir sobre isso, né? Sobre vir procurar o profeta. Lembra da insistência da outra vez, né? O Senhor já tinha falado não,
Martin Harris não aceitou, ele pediu para pedir de novo, pediu de novo, depois de novo. Então veja a insistência dele em cima do profeta aqui, e agora ele pediu essa revelação de novo. Então, aqui nessa revelação 5, conforme nós já lemos para cima, haveria 3 testemunhas. E Martin Harris poderia ser uma delas, é o que foi colocado aqui na revelação. Então, depois disso, ainda ia demorar um tempo para isso acontecer. E Martin Harris poderia estar frequentemente indo buscar o profeta. Chegou a hora, né? O que falta, né? O Senhor aceitou o meu perdão, eu vou poder ser uma das testemunhas. Então ele poderia ficar insistindo em cima daquilo. Então o Senhor dá nessa mesma revelação para ele, não diga mais nada a respeito dessas coisas. Ou seja, não era para procurar o profeta para ficar fazendo perguntas sobre essas coisas aqui. Exceto, ele colocou, exceto vias que foram mostradas pelo poder de Deus. Ou seja, exceto essa revelação aqui. É a última, não vai vir buscar outra aqui por meio do profeta. Tem algum problema a gente insistir a Deus em oração? Não. Né? Lá em Lucas capítulo 18, Jesus Cristo ele conta, né, uma parábola acerca de perseverar na oração, que sempre devemos orar, perseverar na oração. E lá ele conta de um juiz iníquo, né, um juiz injusto ali, que não temia a Deus, não temia os homens, não temia nada. Né? E uma pobre viúva sempre estava buscando ele, faz justiça ao meu adversário, julga a minha causa. E ele não queria ouvir, né, por um tempo. Mas todo dia ela ia lá, todo dia. E até que ele falou, olha, mesmo que eu não tema a Deus ou aos homens, eu vou ouvir essa viúva aqui para ela não me molestar mais, né? E ele vai e atende a viúva ali, para que ela não lhe importune mais. Então, Jesus fala a respeito dessa parábola da oração, que nós devemos buscar sempre ele em oração, insistir. Tá bom? Por exemplo, lá em Lucas 18, versículo 6 em diante ali, ele falando sobre o juiz ali, né? E o Senhor disse, ouviu o que disse o injusto juiz, né? Que ouviu a mulher só porque insistiu ali. Deus não fará justiça aos seus eleitos, que clamam a ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Digo que depressa lhes fará justiça. Porém, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Bom, então aqui nessa parábola que ele contou, ele mesmo dá um ensinamento aqui, que se o juiz atendeu porque a mulher pediu muitas vezes, Deus também atenderá aos seus eleitos, tá bom? Agora aqui ele fala aos eleitos, né? O que é uma pessoa eleita? Eleito significa escolhido, né? Então significa que Deus vai ouvir somente os escolhidos dele? Agora nós temos que saber como nós somos escolhidos. Nós somos escolhidos quando nós damos ouvido ao Senhor. Uma da definição de eleito é aquele que ouve a palavra de Deus, tá bom? Que aceita a palavra de Deus. Então, por exemplo, os missionários foram lá e ensinou uma pessoa e ela aceitou o evangelho. Aquela pessoa não é eleita, a gente chama ela de eleita. Por quê? Porque ela está seguindo a palavra de Deus, tá bom? Então, essa é uma das definições. A qualidade do eleito é que ele ouve a palavra de Deus. E aqui Deus fala que vai responder aos eleitos. E aqui é interessante que ele fala também, mesmo que pareça tardio para eles. Às vezes, para nós, parece tardio, que Deus está demorando. Mas para o Senhor, ele fala, mais depressa vem. Ele vem no momento certo ali, tá bom? Agora, é importante dizer aqui, nessa revelação que nós estamos na seção 5 aqui, no versículo 26, que o Senhor proibiu Martin Harris de buscar Joseph Smith, tá bom? Para ficar buscando revelação ali por meio dele. Mas ele fala, a gente vai ver aqui que ele fala que Martin Harris tem que buscar a ele, ao Senhor, em oração, tá bom? Então não é para ele parar de orar, é para ele orar, não ficar buscando o profeta. Não é para ficar na dependência. Já pensou se todos nós ficassem na dependência do profeta para ir buscar a revelação, para saber tudo? Não. Temos um canal direto de revelação com Deus por meio da oração, tá bom? Então não vamos confundir a coisa aqui. Vamos lá. Então ele fala só para não procurar mais Joseph Smith acerca desse assunto aqui. Ele continua aqui, ó, versículo 27 em diante. Mas se negar isso, quebrará o convênio que fez anteriormente comigo, e isso lhe será condenado. E agora, a não ser que se humilhe e reconheça perante mim os seus erros, e faça convênio comigo de que guardará os meus mandamentos, exercer fé em mim, eis que lhe digo que não verás
essas coisas, porque não lhe permitirei ver as coisas que falei. Então, aqui, né, o Senhor fala, você tem que reconhecer os seus pecados perante mim, não é perante os homens, tá bom? Preocupado com o que os outros... É reconhecer, então era se ajoelhar, buscar o Senhor sinceramente ali, tá bom? Ele fala, faça um convênio comigo de guardar os meus mandamentos, um compromisso de viver os meus mandamentos. E também ele falou aqui para Martin Harris que ele deveria exercer fé nele, né? Parecia aqui que Martin Harris queria ver primeiro para depois crer, né? Mas não é assim que o Senhor trabalha. Ele fala, primeiro tem que ter fé. Então, exerça a fé. Se você não exercer fé, você não vai ver, né? Então, é isso que o Senhor está falando aqui. Você não vai ver as coisas que você deseja ver se você não exercer a fé aqui. Versículo 29. E se for esse o caso, eu te ordeno, meu servo Joseph, que lhe diga que nada mais faça que lhe importune mais a respeito desse assunto. E se for esse o caso, eis que te digo, Joseph, quando tiveres traduzido mais algumas páginas, para por um tempo, até que eu te ordene novamente, e então poderás voltar a traduzir. E a não ser que faça isso, eis que não terás mais o dom, e tomarei as coisas que te confiei. Então aqui novamente, né, agora ele falar de Joseph Smith, né, para proceder dessa maneira e não importunar mais, né, que Martin Harris não procure mais buscando revelação ali, mas que busque ao Senhor, né, que fique bem claro aqui. E aí aqui o Senhor fala, olha, também não é para você traduzir tão depressa, traduz um pouco e para, tá bom? É normal, né, que Joseph Smith queira reparar o erro que aconteceu, né? Ele perdeu as 116 páginas e agora ele ia querer trabalhar dobrado, né? Mas não é isso que o Senhor queria. Ele falou, vai devagar, tá bom? Aliás, o Senhor fala que ele vai mandar ele parar por um tempo ali. E se ele não obedecesse, ele ia perder o dom e perder as coisas que foram confiadas a ele ali, né? As placas, o Urim, Tumim, todas as coisas seriam tirada dele ali se ele não obedecesse segundo o que o Senhor falou aqui. Agora, por que, né, que o Senhor quer? Porque temos que agir da maneira do Senhor. Então, primeiro temos que fazer, depois a gente descobre o motivo se Deus resolver compartilhar conosco. Mas aqui o Senhor compartilha, né, por que não era para ele traduzir tão depressa e era também para ele parar um pouco da tradução aqui, tá bom? Então, primeiro devemos obedecer, depois saber o porquê. O porquê, né, ele vai mostrar aqui que é justamente para uma proteção de Joseph Smith. A vida dele estava correndo risco. E nesse momento ele não deveria voltar ao trabalho de tradução por enquanto. Vamos ver aqui, ó, versículo 32 e 33. E agora, porque antevejo emboscadas para te destruírem. Sim, antevejo que o meu servo Martin Harris, se não se humilhar e não receber da minha mão testemunho, cairá em transgressão. E há muitos que estão à espreita para eliminar-te da face da terra. E por isso, para que teus dias se prolonguem, dei-te estes mandamentos. Então, observe aqui, né, que ele fala, né, que muitos estão à espreita para tirar-te da face da terra, querendo matar Deus. Já havia uma conspiração ali. Então, não era para ele fazer o trabalho de tradução por enquanto, tá bom? Mas o Senhor vai explicar, além desses motivos aqui, o Senhor vai explicar outros motivos daqui também. Então, aí ele fala, para te prolongue os seus dias na terra, guarda esses mandamentos, né? Então, o Senhor sabe quando nós vamos morrer, mas a gente tem que obedecer ao Senhor, a gente não pode sair fazendo qualquer coisa, colocando nossa vida em risco. E aqui, então, para resguardar Joseph Smith, o Senhor pede para que ele dê um tempo em algumas coisas, tá bom? Vamos ver aqui, continuando aqui, ó, versículo 34 e 35, aí acaba aqui o capítulo, né, a seção 5 de Doutrina e Convênio. Versículo 34 e 35. Sim, por essa razão eu disse, para e espera até que eu te ordene, e providenciarei meios para realizar as coisas que eu te ordenei. Então o motivo de Deus pedir para Joseph Smith parar é porque a vida dele estava correndo risco, e para que se prolongasse a vida dele, o Senhor fala, espera um pouco mais. Mas aqui tem mais um motivo, dizendo que o Senhor vai preparar meios para ele cumprir a ordem que ele deu, tá bom? Ou seja, o Senhor
Aqui é difícil não pensar em Oliver Calder, né, que vai chegar na casa de Joseph Smith querendo ajudar ali, e ele vai servir como escrevente ali, né, para Joseph Smith, né? Então vai ser bem legal. Versículo 35: E se fores fiéis na observância de meus mandamentos, serás elevado no último dia. Amém. E aqui termina então, né, a a sessão 5 de Doutrina e Convênio. Essa sessão também me fez lembrar a sessão 122, versículo 9, que o Senhor fala para Jesus que os dias dele não seriam diminuídos. O Senhor sabe de quando que ele ia morrer, né? Então vamos lá, sessão 122, versículo 9, e eu finalizo por aqui. Ó. Portanto, Portanto, persevera em teu caminho, e o sacerdócio permanecerá contigo, pois os limites deles estão determinados. De quem? Dos inimigos. O Senhor põe um limite. Eles não poderiam tirar a vida de Joseph. Quando Joseph Smith recebe essa revelação, ele está na cadeia de Liberty, né? E as pessoas, ele pensa inclusive que vai ficar lá muito tempo, porque já passou muito tempo ali, né? Eles mandavam cartas, né, para os governantes e eles não libertavam eles. É como se ele tivesse lá sem julgamento, né? Só colocaram ele na prisão lá. Então era algo horrível ali que se passou. E aí então o Senhor fala que não deixaria, né, que os inimigos ali destruíssem a vida dele. Né? A vida dele corria risco de vida ali. Mas o Senhor falou que não permitiria. Que o limite dos inimigos estavam determinado, o limite. Eles só poderiam ir até ali, até aquele momento, tá bom? Os limites deles estão determinados e não podem ultrapassá-los. Teus dias são conhecidos e teus anos não serão diminuídos. Portanto, não tema o que o homem possa fazer, pois Deus está contigo para todo o sempre. Aqui mostrando, né, que Deus ele conhece, né, quando que nós vamos partir ou não. Mas também na revelação que nós lemos hoje, falou de coisas que o Senhor fala para que nossos dias se prolonguem na terra. Tenho certeza, né, que a palavra de sabedoria é para que também se prolongue os nossos dias na Terra, porque assim a gente pode ter uma vida mais longa, mais saúde, né? Eu vi uma propaganda uma vez de uma camiseta, né? Parecia até que estava falando mal do tabaco, né? Do cigarro ali, né? Estava escrito na frente assim: quem fuma morre aos poucos, né? Eu falei, é uma frase de conscientização, né? Mas quando a pessoa passou assim, nas costas estava escrito: quem falou que eu tô com pressa, né? Então, quem fuma morre aos poucos. E atrás, quem falou que eu tô com pressa? Fazendo uma piada ali, né? Com a questão do tabaco, né? Do cigarro ali, tá bom? Mas eu sei que o Senhor nos dá essa lei também para que nós possamos ter uma vida mais prolongada, tá bom? É essa a mensagem que eu compartilho hoje com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.